Você se formou em psicologia, mas e agora? O diploma está na mão, mas junto com ele vem as dúvidas e as inseguranças. E a pergunta que não quer calar é: por onde eu começo? A jornada entre a teoria da faculdade e a prática do consultório pode ser solitária e cheia de desafios. Como conseguir os primeiros clientes? Como lidar com a gestão financeira sem nunca ter aprendido sobre isso? E como você vence a síndrome do impostor que insiste em aparecer? Se você se identifica com essa questão, seja muito bem-vindo ao PsicoStart. Eu sou o Vitor e junto com meu grupo vamos te apresentar e vamos comentar sobre os desafios e as delícias do início de carreira em psicologia. A cada episódio trazemos histórias reais de profissionais que já passaram por esse caminho e que hoje compartilham suas experiências para iluminar a sua jornada. Prepare-se para uma dose de inspiração, dicas práticas e, acima de tudo, para saber que você não está sozinho. Episódio 3: Nenhuma prática é imutável. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do PsicoStart. Sair da faculdade de psicologia pode e é muito assustador. Muitos saem com aquela sensação de estar cru, como bem disse a nossa convidada de hoje. É uma pressão imensa para decidir qual área seguir, clínica, social, organizacional, e se eu te dissesse que o seu caminho não precisa ser em linha reta? No episódio de hoje eu converso com a psicóloga Jéssica Ferreira, formada pela Universidade do Oeste de Santa Catarina na turma de 2018. Ela também é neuropsicóloga e pós-graduada em psicologia educacional. Em poucos anos de carreira, ela teve a coragem de explorar mundos muito diferentes. Mesmo tendo afinidade inicial com a avaliação psicológica na graduação, sua primeira experiência foi no RH em uma grande rede de calçados. Depois, ela foi chamada em um concurso para a clínica no SUS em Joaçaba, enfrentou os desafios da assistência social no CREAS em Concórdia e hoje se encontrou na psicologia educacional aqui em Caçador. E agora você me pergunta como foi que ela lidou com a insegurança de mudar de área tantas vezes, como ela conseguiu conciliar tudo isso com a clínica particular que ela nunca abandonou e até hoje ela atende com a teoria cognitivo-comportamental. Fique com a gente, que essa conversa é uma verdadeira aula sobre adaptação, crescimento e a importância de buscar mentoria ao longo da carreira. Quando eu saí da graduação, eu sempre digo que a gente sai muito cru na graduação, né? A graduação, ela te dá aquele leque de opções, né? A gente teve psicologia educacional, a gente teve psicologia hospitalar, a clínica, né? Na minha formação foi muito frisado a clínica. Quando eu saí muito confusa. Realmente eu não sabia qual era a área que eu mais me identificava. Eu tinha uma afinidade com a avaliação psicológica, que é algo que eu gostei muito durante a graduação, mas eu realmente não sabia para qual área que eu queria seguir. E depois de um ano de graduação, né, de formada, eu comecei a trabalhar no RH. Minha primeira experiência dentro da psicologia foi em recursos humanos. Então eu trabalhei na Pitol Calçados de Concórdia, uma empresa que hoje deve ter mais de 20 unidades, né, toda Santa Catarina, uma empresa grande, foi minha primeira experiência. Então eu iniciei como auxiliar de RH, né? Então teve esse contato com gestão de pessoas, mas eu não estava muito contente, né? Não era uma área que eu tinha muita afinidade. Até porque, por mais que eu tivesse trabalhando dentro do RH, eu ainda trabalhava fazendo muitas coisas burocráticas. E isso não foi... né? Claro que foi uma experiência bem válida, foi bem interessante trabalhar naquela empresa, mas eu não estava contente realmente com o que eu estava fazendo. Então, eu continuei fazendo diversos concursos. E essa é uma realidade para muitos, não é? Aquele primeiro emprego que, embora dê alguma experiência, não preenche o que a gente buscou na faculdade. Mas a Jéssica não se acomodou. Ela continuou buscando os concursos públicos e foi aí que a primeira grande virada na carreira dela aconteceu: a experiência na clínica dentro do SUS. E nesse meio tempo eu fui chamada
no concurso da cidade de Joaçaba. Aí que eu tive minha primeira experiência na área clínica, né? Trabalhei dentro do SUS. Então, diversos casos, era 7 atendimentos por dia, então era uma rotina bem puxada, né? Mas eu digo que foi uma experiência muito enriquecedora para mim, porque foi a primeira experiência que eu tive, depois realmente de formada, de estar atuando, né, em atendimento clínico. Então, no início, toda a insegurança, porque a gente sai da universidade, por mais que a gente passou por todos os estágios, a gente ainda se sente muito despreparado para alguns casos. Então, fui atrás de mentoria para me sentir mais preparada para atender algumas demandas e acabei ficando naquele concurso por 8 meses. Então, 8 meses, cresci muito profissionalmente, como pessoa também, aprendi muito, porque a gente aprende muito na clínica, né? Mas atendendo no SUS, que a gente atende todas as demandas que a gente imagina, né? Que a gente estuda na graduação, a gente pega realmente na clínica quando a gente trabalha no SUS. E foi uma experiência muito valiosa para mim, muito valiosa mesmo. E depois disso, acabei fazendo outros concursos e fui para o social. Foram 8 meses de um trabalho intenso no SUS que funcionou como uma segunda formação. É incrível ver como ela buscou mentoria para lidar com as inseguranças. Depois dessa imersão na clínica, um novo concurso, uma nova mudança. E dessa vez para uma área que muitos de nós só ouvimos falar por cima na faculdade: a assistência social no CREAS. Foi quando me chamaram para assumir uma vaga de concurso público em Concórdia, na cidade de Concórdia. Aí até então eu não sabia para qual área que eu ia dentro do município de Concórdia, né? Eles só me chamaram, mas eu não tinha mais informações de qual área que eu ia. Então, quando eu descobri que era o CREAS, a gente volta um pouquinho na literatura, a gente volta um pouquinho naquilo que a gente estudou na graduação para a gente entender, o que realmente é o social. Porque na minha graduação eu tive uma pincelada do que é o social. Eu me lembro que a gente trabalhou pouquíssimas coisas sobre o social. O ênfase mesmo era atendimento clínico. Então eu voltei, né, comecei a me questionar qual é o papel do psicólogo dentro do social, dentro do CREAS, né? E eu quis me arriscar. Realmente eu quis me arriscar, sair da clínica, que a clínica depois de um tempo você acaba entrando numa zona de conforto. Então sair daquela zona de conforto para buscar algo novo. Foi então que eu me deparei com os maiores desafios que eu tive ao longo da minha carreira, que foi trabalhar como psicóloga do CREAS. O CREAS, ele é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. No CREAS, a gente atende as violações de direito. Então, é casos de violência doméstica, é casos de violência contra idosos, contra crianças, e é casos muito, muito graves. No CREAS eu atendia mulheres vítimas de violência e também atendia os idosos vítimas de violência. E eu digo que foi a experiência que realmente me fez crescer muito como ser humano, né? De olhar a vulnerabilidade da outra pessoa e de realmente ver o poder de uma escuta. Porque em muitos momentos eu não tinha o que ofertar para aquela pessoa, não tinha mais um benefício da assistência para ofertar. E tudo que aquela pessoa precisava era de acolhimento, era de escuta. Então eu pude ver na prática, né? Claro que isso eu já via na clínica, mas quando você trabalha com todos os tipos de vulnerabilidades, isso se torna muito mais evidente. Então eu pude ver na prática o poder de uma palavra,
o poder de um acolhimento. Essa fala da Jéssica é uma das coisas mais importantes que a gente pode ouvir sobre a nossa profissão. É muito fácil na nossa formação a gente se concentrar nas técnicas, nos diagnósticos e nas intervenções. Mas aqui ela está descrevendo um cenário de vulnerabilidade extrema, onde as soluções práticas, os benefícios, já não davam mais conta. E o que sobra? Sobra o pilar da psicologia, o poder de uma palavra, o poder de um acolhimento. E eu sempre digo que o CREAS foi um dos maiores desafios que eu enfrentei pela complexidade dos casos atendidos, né? E foi uma experiência que eu passaria novamente. Então eu fiquei 1 ano e 2 meses trabalhando no CREAS de Concórdia. Gostei muito, né? Gostei muito de trabalhar lá. E não imaginava, né? Quando eu cheguei no CREAS eu não imaginava. Até uma das perguntas que eu fazia quando eu cheguei era: qual é a diferença do papel do assistente social e do psicólogo dentro do atendimento? Por quê? Dentro da unidade de Concórdia, eu via o psicólogo e o assistente social fazendo exatamente as mesmas coisas. Então eu comecei a me questionar, né? Mas calma, né? Por que o acolhimento do assistente social está sendo o mesmo que o do psicólogo? Por que os relatórios também estão sendo exatamente, né? Com a mesma estrutura? Então eu comecei a questionar algumas coisas até para entender realmente como é que funciona. E eu aprendi muito, né? Eu aprendi muito o que a teoria muitas vezes não traz para nós. Porque a teoria é algo extremamente diferente da prática. E muitas vezes a própria graduação ela não nos prepara totalmente para a atuação prática, né? Para atender uma pessoa em situação de vulnerabilidade, uma pessoa em situação de rua, uma pessoa que precisa de acolhimento, uma pessoa que, antes de você conversar com ela, você tem que fornecer um alimento para aquela pessoa. Então, muitas vezes isso não está na teoria, né? Aí você começa a pensar no seu lado humano. E o CREAS abriu essa porta e me fez crescer como ser humano. Uma experiência que eu indico para todos os profissionais de psicologia. Se tiverem a oportunidade de trabalhar ou até mesmo fazer estágio no social, façam, porque a gente nem imagina que algumas realidades que a gente só vê TV, que a gente vê em outros estados, que na verdade elas estão do nosso lado. Que a violência contra a criança e adolescente, principalmente a violência sexual, é números absurdos, e a gente precisa de profissionais capacitados para enfrentar e lutar pelos direitos de quem ainda não consegue fazer isso sozinho. Então, uma excelente experiência é passar pelo social. Então, depois de 1 ano e 2 meses atuando no CREAS, nesse meio tempo eu também atuei no CRAS, né? Eu passei 1 ano e 2 meses na cidade de Concórdia, mas fiquei 11 meses no CREAS e 3 meses no CRAS. E, enfim, o social, no geral, mas as duas experiências, tanto o CREAS quanto o CRAS, me fizeram crescer muito. Depois desse tempo, eu acabei resolvendo fazer outro concurso. Foi então que eu fiz o concurso para a cidade de Caçador. Nossa, é impossível ouvir um relato desses e não ser impactado. A Jéssica descreve o CREAS, o atendimento às vítimas de violência, como o maior desafio da carreira dela. E depois de uma experiência tão forte, ela decide de novo mudar. O destino dessa vez? A cidade de Caçador e um mundo completamente novo, a psicologia educacional. Eu não sabia para qual área também era o concurso, né? Porque era o concurso administrativo, então não sabia se era para saúde, se era para educação, se era para hospital, né? Apenas fiz o concurso. Quando eu fui chamada para Caçador, veio novamente toda aquela dúvida: será que eu vou? Será que eu não vou?
né? Porque por mais que existiam ali vários desafios no CREAS, era um lugar que eu me sentia muito bem, pelas colegas de trabalho, né? Por estar fazendo aquilo que eu via realmente resultado. Então, eu me senti muito bem atuando no social. Mas, eu sempre falo que os ventos me trouxeram para Caçador, porque nesse concurso meu esposo também passou. Então, a gente acabou optando por vir e assumir esse concurso. Quando me falaram da área educacional, aí volta para a literatura novamente, para dar aquela pincelada, para entender o que faz o psicólogo, no nosso caso aqui, né, escolar. O que ele faz? Quais são as atribuições? Né? Será que a gente faz clínica? Será que não faz? Porque a gente estuda isso na faculdade, mas ao longo do tempo, né, como a gente acaba não tendo tanto contato, isso vai sendo um pouquinho esquecido. Então foi resgatado as atribuições do psicólogo educacional. Aí eu vim para Caçador, fiz uma visita aqui na Secretaria de Educação, aí eu descobri o programa Guarda Bem, para então realmente decidir que eu iria assumir essa vaga. E a psicologia educacional, ela também veio com muitos desafios. Porque por mais que dentro da graduação eu me identificasse muito com a avaliação psicológica, fazia alguns anos que eu não estava mais realizando avaliação psicológica, né? Então eu comecei a buscar alguns relatórios que eu tinha feito, né? E também fui novamente atrás de mentoria quando eu iniciei, para me sentir mais segura, né? Então, comecei a rever as atribuições que, além das avaliações psicológicas, o psicólogo educacional trabalha muito com grupos, né? A gente trabalha muito com o coletivo, então grupos, palestras, e isso também foi algo que eu sempre gostei e tive afinidade durante o CREAS, a minha atuação no CREAS. Eu realizava grupos, né? Grupos de pessoas idosas, grupo de mulheres vítimas de violência, então sempre gostei desse trabalho coletivo. E teve os seus desafios no início também, né? A gente volta à literatura para entender como a gente pode ser melhor naquilo que a gente está fazendo. E era uma área que até então era distante, muito distante, né? Até então eu não tive contato durante a minha graduação, realizei o estágio escolar, mas os meus estágios obrigatórios não foram em escola, né? Então, para mim, era uma área que eu não cogitava realmente trabalhar, não pensava nessa área como uma possibilidade. E quando eu iniciei, eu tive meus medos, tive minhas inseguranças, assim como eu iniciei na clínica com medo e insegurança, assim como eu iniciei no CREAS, né? Porque o novo, ele assusta. O novo, ele vem com aquele pingo de medo, né? Porque é desconhecido. Mas enfrentei esse medo e eu falo que eu me descobri na educação. Então, quando eu estava na graduação, eu atendi muitas crianças, muitos adolescentes, né, nos estágios. E eu gostava, realmente gostava. E aqui, quando eu comecei e voltei a atender crianças e adolescentes, eu percebi que realmente é uma paixão. Então, a gente começa a se identificar com esse tipo de atendimento, né?
E para mim também está sendo uma experiência muito rica. Aprendi muito desde que eu entrei, estou há 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses aqui na educação. Aprendi, cresci muito como profissional, né? E me descobri. Então, tendo essas experiências, tanto na clínica, quanto no social, quanto na parte organizacional, né? Em diversas áreas da psicologia, hoje eu digo que eu tenho minhas afinidades, né? Eu gosto muito de clinicário, ainda trabalho com atendimento clínico, mas eu amo também a psicologia escolar, né? Psicologia educacional. Eu gosto de trabalhar com o coletivo, eu vejo resultados nos alunos, né? Quando há melhora na questão comportamental. Então isso é muito positivo e muito gratificante, de saber que nós estamos fazendo diferença na vida das famílias, na vida daqueles alunos, na vida dos professores também, que trabalhamos direto com os professores, e se descobrir em novas áreas que até então eram desconhecidas, eram mais distantes, e saber que a gente pode, né? A gente pode mudar, a gente tem essa liberdade de buscar algo novo e se descobrir, né? Se apaixonar novamente. E quando você estava na graduação, você chegou a cogitar que você trabalharia em todas essas áreas, ou você tinha alguma coisa mais pré-definida, algum plano diferente desse? Exatamente. Ouvindo esse relato, é impossível não se perguntar isso. RH, SUS, CREAS, educação e a clínica particular rolando tudo em paralelo. Uma trajetória tão rica e ao mesmo tempo tão diferente do roteiro que a gente imagina. A resposta dela para essa pergunta é um alívio para quem se sente perdido. Ela confirma, ela não tinha a menor ideia. O plano era outro. Isso mostra como a nossa carreira é construída muito mais pela forma com que a gente reage às oportunidades do que por um plano fixo e feito anos antes. Não. Quando eu estava na graduação, Vitor, eu não imaginava de forma alguma que eu iria passar por tantas áreas, né? Eu queria realmente entrar num concurso público. Por quê? Pela questão da estabilidade, pela questão de experiência, mas eu não imaginava que eu ia explorar várias áreas da psicologia. Até porque quando eu saí da graduação, eu ainda não tinha certeza daquilo que eu queria. A gente sai com dúvidas e a gente não precisa ter as respostas assim que a gente sai da graduação. Sempre falo que é importante a gente experimentar diversas áreas, porque é assim que a gente vai se descobrindo também. Porque, como eu disse, a teoria, ela te traz uma coisa, e a prática, muitas vezes, ela vai te trazer uma visão diferente. Então, é importante, sim, experimentar, é importante buscar experiências diferentes para vocês conseguirem identificar o que realmente eu tenho mais afinidade. Né? Porque eu não imaginava de forma alguma que eu iria passar por tantas áreas e que todas essas áreas têm os seus desafios, né? E, claro, eu tenho identificação com algumas mais, algumas menos, né? Elas me tornaram a profissional que eu sou hoje. Então, essa experiência é muito, muito, muito válida. Que percurso! RH, clínica, SUS, o social no CREAS e agora a descoberta na educacional. Mas quem ouve assim pode pensar que ela vive só de concurso. E tem um detalhe, que a Jéssica manteve ativo durante toda a sua jornada a clínica particular. Na nossa conversa eu perguntei a ela como ela conciliou a Jéssica CNPJ com tudo isso. Esse é outro ponto. Porque o atendimento clínico, na verdade, eu iniciei ainda quando eu trabalhava na época do RH, né, pensando na questão mesmo de afinidade com a clínica, e eu queria estar mais próxima da psicologia clínica, né? Então, eu trabalhava no RH e depois do horário comercial,
eu comecei a realizar os atendimentos clínicos. E desde então, eu continuei. Então, em todas as áreas que eu tive dentro da psicologia, né, tanto ali em Joaçaba, quando eu atendi no SUS, no CREAS, quando eu atendi em Concórdia também, aqui em Caçador, eu sigo com atendimento clínico. Então, eu nunca consegui largar a clínica. Por quê? Porque é algo que eu realmente gosto, me identifico, tenho muita afinidade com o atendimento clínico. Então, ver a evolução do paciente, ver o engajamento daquele paciente, aquele paciente que te procura, né, buscando, né, trazendo uma demanda específica, buscando trabalhar algo específico, e ver a evolução é muito gratificante. E acredito que também uma parcela de contribuição nisso foi a própria graduação, porque a minha graduação ela foi frisada muito no atendimento clínico. Meu último estágio, eu realizei ele somente no AMU, que era o Ambulatório Médico Universitário de Joaçaba, onde eu só realizava atendimento clínico. Então, eu não tive experiências em empresas, na época do estágio obrigatório, em escola, um hospital, não. Eu só realizei o atendimento clínico. E algo que eu sempre me identifiquei. Então, hoje eu trabalho com abordagem cognitivo-comportamental, realizo tanto atendimento de forma remota, né, o atendimento online, como o atendimento presencial aqui na cidade de Caçador. E amo a clínica, e sigo com a clínica. Eu quero que você preste muita atenção no que a Jéssica vai dizer agora. Esse é talvez um dos pontos mais importantes para quem está começando. Ela já era concursada, já tinha experiência em outras áreas, mas ao focar na clínica, ela teve a humildade de buscar mentoria. Ela não buscou só apoio, ela investiu financeiramente nisso. O que ela descreve é literalmente pagar para trabalhar no início, trocando o lucro imediato pela segurança profissional. Isso quebra um tabu gigantesco sobre o medo de não saber tudo ao sair da faculdade. Mas o curioso, Vitor, é que também, quando eu iniciei o atendimento clínico, eu fui atrás da mentoria. Então, cada desafio que eu tive, que de alguma forma eu me sentia despreparada, né? Talvez para assumir aquilo, ou um pouco mais insegura, digamos assim, eu busquei referências com um profissional que já estava atuando na área, né, para me passar mais segurança. Então, eu lembro que meu primeiro atendimento na clínica, no particular, eu pagava a mentoria, né, para uma professora que foi minha professora da graduação, e eu ainda tinha que pagar o aluguel. Então, realmente, no início, eu não conseguia lucrar com o atendimento. Então, eu atendia para ganhar experiência, eu ainda pagava a mentoria, pagava o aluguel. Mas faria novamente, porque através da mentoria eu fui me sentindo mais preparada, e que acabou vindo outros e outros pacientes. Então, jamais veja a mentoria como uma vergonha, porque é a tua busca por melhora profissional. E isso, de forma alguma, é vergonhoso. Depois dessa conversa tão honesta sobre os medos e as descobertas da profissão, eu não poderia ir embora sem pedir um conselho final. A mensagem que a Jéssica traz, citando Skinner, é o resumo perfeito da nossa conversa. É um recado direto para você que talvez esteja cobrando demais para escolher uma caixinha e ficar nela. A Jéssica é a prova de que a psicologia é fluida e que o desafio, como ela mesma diz, vale a pena. Eu vou falar uma frase do Skinner, né? Skinner, que os estudantes de psicologia já ouviram falar sobre ele ao longo do curso, né? O psicólogo. Que nenhuma prática é imutável. Esteja preparado para mudança. Então, essa frase dele, ela faz a gente pensar que a gente tem que se preparar para as mudanças e para os desafios que a gente vai enfrentar ao longo da nossa carreira, né? E como é bom a gente mudar, Vitor. Então, não saia da graduação
somente com aquele pensamento, aquela ideia fixa de que eu só quero essa área. Eu só vou atuar se for nessa área. Porque a psicologia, ela é tão vasta e a gente aprende tanto passando por várias áreas. A gente cresce como pessoa, a gente aprende muito como profissional. Então, se vocês tiverem a oportunidade de passar por áreas, principalmente áreas que vocês não têm assim tanto conhecimento ou até tanta afinidade, se desafiem, porque o desafio, com certeza, ele vale a pena. Que trajetória incrível a da Jéssica, não é? A jornada dela nos ensina muitas coisas, mas para mim ficam 3 lições principais para quem está começando. A primeira é absolutamente normal sair da faculdade confuso. A própria Jéssica mencionou se sentir crua, mas ela não deixou que essa insegurança a paralisasse. Segunda, a importância da mentoria. Ela buscou ativamente o apoio de profissionais mais experientes em quase todas as áreas novas em que entrou, seja no SUS, na clínica particular ou na educacional. Não há vergonha nenhuma em pedir ajuda para se sentir mais seguro. E terceira, como ela mesma citou Skinner no final, nenhuma prática é imutável. Esteja preparado para a mudança. A psicologia é um campo vasto. Se permitir explorar mesmo áreas que você não imaginava, pode ser o caminho para você decidir e encontrar a sua paixão, assim como ela encontrou na educação. Muito obrigado por nos ouvir. Se você gostou dessa experiência do nosso podcast, compartilhe com aquele colega de profissão ou colega de turma que também está navegando por esses desafios de início de carreira. Um abraço, até o próximo e tchau!